Muito boa noite. A tua, a minha, a nossa voz cast, produzido pela jornalista Carolina Brum Correia e JC Studio, recebe hoje, para o episódio número 15, o cacique Verapoti, da aldeia do Guardião da etnia Guarani. Cacique Verapoti, seja muito bem-vindo. É um prazer e uma honra imensa tê-lo aqui conosco para a gente conversar sobre questões tão importantes para a nossa sociedade, para os povos indígenas, para o Brasil como um todo, né, Verá? Nesse sentido, antes da gente entrar propriamente dito, né, no episódio de hoje a gente vai abordar assuntos muito interessantes com relação à cultura indígena, né, os hábitos, os costumes, a língua, também em relação aos direitos indígenas, ao acesso à educação, à saúde, à assistência social, né, e também sobre territórios indígenas. Mas antes da gente entrar propriamente na nossa conversa, eu preciso fazer o registro dos nossos parceiros, o nosso time de parceiros, eles que nos auxiliam a trazer conteúdos como este e que levam essas informações até a palma da sua mão, ou na sala, ou no seu quarto, onde você estiver nos assistindo agora neste exato momento. Eu estou falando do Sindicato dos Empregados em Hotéis, Bares, Restaurantes e similares, sempre em defesa dos trabalhadores. Pança Gula, não perca tempo, vá de pança. Telefone e WhatsApp é o 559-9943-6555. Hara Sushi, fome de sushi a gente resolve em 2 palitos. Telefone e WhatsApp é o 559-9934-7831. Sindicato dos Empregados no Comércio de São Gabriel, atrás de um balcão, bate um coração. Jobim Enes, advogados, escritório especializado em direito trabalhista, previdenciário e civil. Ana Enes, OAB-RS 54040 e Valdemir Tita Jobim, OAB-RS 54035. O telefone e o WhatsApp do escritório é o 559-9973-9576. Valmir Peças, peças e acessórios para caminhões e veículos pesados na Avenida Francisco Chagas, 1175, em São Gabriel, Rio Grande do Sul. O telefone é o 553232-0859. Márcia Brigadeiros Gourmet. Faça sua encomenda pelo telefone WhatsApp 559-9669-8713. Importante destacar que a agenda da Márcia para dezembro já está fechada. Encomendas agora só a partir do mês de janeiro. Rossano Farias, sempre ao lado do povo. Nosso parceiro de longa data desde o início do nosso projeto, o vereador Marlon Maciel. Fé no trabalho, fé no futuro. E também a vereadora, voltando agora a fazer parte do nosso time de parceiros, a vereadora Malu Bragança, coragem, amor, esperança. A gente também agora tem um novo parceiro, que são o Mercado do Nelson, que fica no bairro Independência, na rua Ceará 774, e também o Mercado da Lídia, que fica no bairro Elbio Vargas, na rua Santa Helena, número 64. Telefone ou WhatsApp para contato é o 559-9918-2326. Importante destacar que, por exemplo, a Gênesis Produtos Coloniais é um produto produzido em São Gabriel, né, de um casal extraordinário que mora aqui em São Gabriel, que estão há 14 anos em São Gabriel produzindo produtos e doces artesanais com a qualidade que você e a sua família merecem. Eu conheci esses produtos através do Nelson e da Lídia. Tá? O Nelson e a Lídia, eles têm essa filosofia de prestigiar a produção local, daquilo que é produzido aqui em São Gabriel pelos nossos conterrâneos. Então, assim, é um trabalho muito legal feito pelo Nelson e pela Lídia de incentivo aos produtores locais. Então, assim, nesse sentido, é importante a gente frisar isso e destacar, né, que é um espaço para que os nossos empreendedores, os nossos produtores consigam colocar os seus produtos à disposição da nossa comunidade. Importante também que tanto o mercado do Nelson quanto o mercado da Lídia, preço justo e atendimento exclusivo. Aliás, o atendimento do Nelson e da Lídia realmente se destaca pelo carinho, pela atenção e pela forma como eles tratam os clientes. É uma coisa muito legal, uma relação muito mais de amizade do que cliente, enfim, muito bacana. Vale muito a pena conferir lá. O Mercado do Nelson na rua Ceará, no bairro Independência, e o Mercado da Lídia no bairro Elbio Vargas, na rua Santa Helena. Também a gente tem agora a parceria da Árida Costa, Estética Facial e Corporal, desde 2003 atuando na área da beleza. Agende seu horário no telefone e WhatsApp 559-9926-5749. Árida Costa, Estética Facial e Corporal.
E também o deputado Edvilson Brum, o deputado estadual Edvilson Brum nos mandou uma mensagem aqui desejando pra gente um Feliz Natal e um ano novo repleto de alegrias e um 2024 cheio de realizações. E não menos importante, por fim, ela que nos conecta contigo, eu estou falando da top 10 empresas para se trabalhar no Rio Grande do Sul. Somos uma ótima empresa para trabalhar. Eu estou falando da New Life Fibra, ela que conecta o nosso conteúdo e leva nossas informações, os nossos bate-papos, as nossas conversas até a tua casa, até a palma da tua mão. New Life Fibra. Continua ainda a promoção da New Life Fibra, da Black Fibra, e também está agora nesse finalzinho de ano. Eles estão fazendo uma força-tarefa aí para quem tiver alguma pendênciazinha, alguma coisa assim, faz contato lá, tem condições especiais para acertar e colocar tudo em dia. Muito bem, apresentado o nosso time de parceiros, grande, né, Cacique Verapoti? Mas vamos destacar assim já de princípio, para mim que sou um leigo e conheço muito pouco. Eu te confesso, Verá, que é a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de ter uma conversa assim mais aberta, mais franca. Então eu até estou com receio de cometer algum deslize, mas sinta-se à vontade para me corrigir alguma coisa nesse sentido. Mas eu quero conhecer um pouquinho sobre a cultura. Como é que se chega até a condição de cacique? Como é que isso funciona? Cacique seria a função maior de representação, é isso? De liderança? Primeiramente, boa noite, né? E é uma alegria, é um prazer hoje estar aqui no canal, né, de vocês, buscando um pouco atualizar essas questões culturais, né. A função liderança, ela é uma coisa um pouco complexa, né. É um pouco complexa, mas ao mesmo tempo é uma coisa simples, no sentido de a gente imaginar que é uma liderança, muitas vezes as pessoas que desconhecem, elas têm, inclusive hoje a gente passa, né, por essas brincadeiras, às vezes, né, de que o cacique dentro de uma aldeia é o manda-chuva, né, mas na verdade ela não se baseia nesse contexto de poder, né? Principalmente eu falo enquanto Guarani, né? Claro que cada povo, né, cada etnia tem a sua forma de organização cultural, sociocultural específico, né? Mas liderança para nós, né, ela é escolhida pelo coletivo para representar, como se fosse um porta-voz, né? Mas dentro da comunidade, um líder, ele não é mais que qualquer família ali. Ele é mais uma família dentro do coletivo, né? Então a gente precisa entender a necessidade real da comunidade, como que a gente vai defender aquela comunidade e seu modo de vida, né? É mais pra gente estar nessa função de mediador mesmo, né? Então a gente tem, mas a comunidade que sempre decide, né? A comunidade, o coletivo que decide quem que vai ser um líder ali na comunidade, né? É um ambiente, então, que a gente possa considerar, assim, democrático. Mas isso em relação à etnia Guarani. Cada povo tem a sua forma de escolha, é isso? A sua especificidade, né? Mas eu sempre gosto de também trazer essa questão, né, da compreensão de que a democracia também não se encaixa muito na forma como a gente faz, porque eu sempre gosto de falar que é uma decisão coletiva, né? Uhum. Porque democracia é 1000 contra 995, alguma coisa assim. Então, ou seja, existe um lado que não concorda. Sim. Mas na comunidade nossa, ela não tem que ser assim. Ali tem que ser uma decisão de todos, né? É um acordo de todos, né? Então ela foge enquanto tiver um, né, que diga não se define. Porque muitas vezes a gente, ao menos na comunidade, né, se tiver uma família que não concorde, a gente tem que entender o motivo também, a razão, né? Se tiver fundamento, a gente pode reavaliar isso, né? Mas se não tiver fundamento é porque a família não está entendendo. Então a gente precisa fazer entender. Uhum. Né? Então a gente precisa chegar a um consenso em algum momento, né? Pra gente decidir essas questões. Mas é uma luta, né? Uma luta cotidiana isso também.
Liderança é uma função bastante complicada, né? E muita gente também imagina que um liderança recebe salário. Não recebe salário. Ali é comunitário. Ali é por todos. E a comunidade ali luta por né, em defesa mesmo, né, da vida, da forma que a gente vive, da forma que a gente, né, preservar os costumes, a cultura. São as formas culturais, espirituais, né? Então é muito em prol dessa proteção mesmo, né, que a gente que está na liderança, e também, claro, defender todas as questões de direitos, que a gente tem que estar a par de tudo isso, né? Uhum. Isso aí já é um dever de um líder estar a par de todas as questões, né? Quanto politicamente, quanto culturalmente e espiritualmente. A gente precisa estar a par dessas três questões. Verá, me corrige se eu estiver errado. Então, a questão do cacique não é que ele seja o detentor do poder. Ele é o mediador e é quem representa a coletividade. Exato. Mas as decisões são tomadas ainda no coletivo. Sempre. Sempre no coletivo. Das vezes, sim. Interessante. A gente não eu particularmente achei que, dada a minha ignorância, que isso tivesse alguma coisa a ver com a origem da família, enfim. Então, essa decisão, né, do mesmo jeito que hoje tu estás como cacique, daqui a pouco a comunidade pode decidir trocar ou permanece também? Não, isso aí é a comunidade, né, que vai decidir. Uhum. A comunidade que sempre tem uma... Claro que isso varia muito também da quantidade da comunidade, né, da família, das famílias que tem dentro de um coletivo, e da forma que a liderança vai trabalhando, e da forma que também a liderança tem a sua relação, né, com o coletivo, né? Uhum. Então, mas não é de geração para geração familiar, não tem isso, assim. Ao menos no povo guarani não tem isso, não, mas como já falei anteriormente, né, são muitos povos indígenas e cada um com sua especificidade, né? Então, cada povo tem a sua forma de se organizar. De se organizar no seu próprio coletivo. Isso. Perfeito. E a questão da língua, Verá? Eu te questionava isso antes, mas eu acho importante a gente compartilhar, né? A língua que vocês falam, né? Vocês são da aldeia do Guardião, correto? Da etnia Guarani. Isto. Atualmente a gente é pertencente ali à aldeia que a gente chama em Guarani, que é Jecupé-Ambá, que quer dizer morada do guardião. Morada do guardião. Isso muito em função da questão histórica do líder Sepete Araju, né? Então é uma forma de homenagear também o significado da sua resistência, né, histórica que teve, né, antes de tombar, né? E a gente está ali, mas a questão da língua ela é uma coisa muito viva, né? Ela não a língua materna nossa, no caso, é Guarani Mbiá, que a gente fala, né? Porque o Guarani, na verdade, é uma nação, né? Guarani. E aí, dentre elas, tem o que a gente chama de tronco linguístico, que é Tupi, que muitas pessoas confundem também, chamam de Tupi-Guarani, mas, na verdade, Tupi é apenas um tronco linguístico, né? Que entre eles tem, hoje, por exemplo, tem Guarani Kaiowá, Guarani Andeva, tem Guarani Mbiá, que no caso é a minha etnia, então que pertencem a um tronco linguístico um só, né? Ou seja, o Tupi. São línguas próximas, porém não são iguais. Uhum. Então, mas a língua materna ela é viva, e o português que a gente fala, o português que eu estou falando agora já é minha segunda língua, né? É uma língua estrangeira já para mim, o português. Já e nasceu dentro da aldeia a gente só fala Guarani. Só Guarani. Tem algumas anciãs, mas senhorinha que não fala. Não fala português. Não fala português. Só Guarani. Isso é uma maneira até de preservar também a própria cultura, né, Vera? Sim. Cultuar ali a questão da língua é muito importante, porque ela faz parte da própria identidade também. A língua, na verdade, ela está relacionada ao processo espiritual nossa, né? Então ela é o que nos mantém, né? Se eu não falar mais o Guarani, eu posso dizer que eu sou Guarani, porém não sou. Guarani para nós é muito mais do que simplesmente dizer que a gente é Guarani.
A gente tem que viver aquilo que a gente sabe, que a gente conhece. A espiritualidade, a linguagem, toda a linguagem, ela, muita gente fala que é poética por ela ser uma coisa tão natural. Para mim não é poesia, para mim é natural. Um pequeno exemplo que a gente, né, eu sempre gosto de compartilhar com as pessoas é que, por exemplo, o vento para nós, né, a gente chama de Iwitu, a palavra Iwitu, que quer dizer sopro da terra. É uma coisa tão natural, ela não é poética, ela é natural. Eu estou falando que é sopro da terra para se referir ao vento, o que vocês falam, né? Sim. Porque ela é o sopro da terra. Então é uma coisa tão natural que a gente utiliza dentro do nosso cotidiano, né? E que muita gente entende como poesia, que uma língua poética, mas é natural para nós. Claro, com certeza, mas de fato é uma maneira, uma perspectiva da vida, né? A língua, ela tem um fator limitante, né? Quando a gente não absorve, a partir do momento que a gente transfere para uma palavra, a gente parece que encaixota aquela experiência da natureza. Então, talvez por isso, a forma de se expressar nesse sentido, levando em consideração tentando colocar naquela expressão toda a questão do contexto, da natureza, do natural, talvez seja por isso que encante e embeleze bastante as pessoas nesse sentido. Mas eu fico curioso em relação tu me dissesse que a gente não basta dizer Guarani, tem que ser Guarani. Isso. Né? E a questão da língua, ela está intimamente relacionada à questão da espiritualidade. Como é que é essa questão da espiritualidade? Tem alguma religião dessas que a gente já conhece que possam se confundir, ou é uma questão muito específica, muito íntima dos povos indígenas? Muitos povos indígenas, ou seja, cada povo indígena, cada povo tem a sua, né, voltando também na questão do processo da organização, né, cultural de cada povo, né, cada povo também tem a sua forma específica, né, na prática espiritual, né. Nós temos uma prática espiritual que é uma prática também comum para nós, uma coisa tão natural, né? Eu conheço muita gente, né, de fora, são os meus amigos, e muitas vezes perguntam para nós, né, qual que é a nossa religião, né? Confesso que lá no início eu tinha muita dificuldade de entender o que era religião. Até porque a gente não tem religião, né? Nós temos espiritualidade, porque religião é uma coisa que foi criada por homem. E a nossa espiritualidade é desde o princípio. Ela é baseada desde o princípio da criação do mundo, né? Uhum. Então é uma coisa tão natural, não foi o homem que criou. Assim como a nossa língua. Não é uma língua científica, porque a nossa língua ela está baseada naquilo que existe cotidianamente. No despertar, no entardecer. Então são coisas tão simples, né? E a nossa prática espiritual, ela tá... uma vez eu fiquei me imaginando, porque acho que muita gente tem, eu até queria deixar para depois, mas não tem como não falar, né? Porque hoje a sociedade brasileira, né, ela nos enxerga de duas formas, né? Ou marginalizado ou romantizado demais. São sempre uma outra que a gente é visto. Não tem um meio termo, né? Não tem isso, porque, né, por onde a gente passa, ou quando a gente está na cidade vendendo artesanato, a gente parece que está mendigando ali, parece que aquilo é feio para a cidade, parece que, né, tipo, para a cidade destruir uma nação e construir uma cidade em cima, parece que aquilo é correto, né? Eu me lembro que em Porto Alegre, em 2010, né, numa reunião onde, né, o prefeito, não lembro o nome agora. 2010? Mais ou menos. Fortunati? E
E o prefeito disse na reunião que os indígenas estavam fora do lugar, que o lugar de indígena era do índio, como ele disse, né? Era na aldeia e não na cidade. E aí eu respondi aquela questão, né? Dizendo, mas por que a gente está fora de lugar? A gente sempre esteve aqui. A cidade que foi construída em cima de nosso território. Quem está fora de lugar na real? Né? Então a gente está aqui fazendo as coisas, a gente está apreciando a cidade. Se a gente vende artesanato, a gente está trazendo aquilo que no artesanato a gente carrega amor, a gente não produz em máquinas. Todo artesanato que é manualmente feito, ela é produzida por mãe, filhas, avós e tias e assim por diante. São envolvidos, tem um sentido real naquilo. Só que muita gente acha que não. Né? Quando a gente tenta, ou seja, parece que a presença indígena ela incomoda demais a cidade. Né? Então, isso em todo canto acontece. Mas a gente está acostumado a lidar com isso, isso já não nos afeta mais, porque a gente sempre busca como eu aprendi na minha vida, né? Meu falecido avô sempre dizia para mim, se a gente fosse viver para a cidade, a gente não estaria mais aqui. A gente sempre viveu para nós. E é por isso que a gente resiste até hoje. Porque se dependesse da cidade, todos nós estaríamos Já tinham todos lá embaixo. dentro da normalidade. Ou todos mortos. Né? Então tem todas essas questões que a gente passa, né? É o cotidiano, né? Parece que para nós hoje é o passar por preconceito, por racismos, isso já não sei mais se dói ou não dói, porque a gente tanto já sofreu, né? Em pleno 2023 e a gente ainda passa por essa questão, né? Parece que a gente não pode usar mais roupa. Parece que a gente não pode usar tênis, andar de celular, andar de carro. Que a gente não é mais índio. Tá cheio de estilo, não é mais índio. E quando a gente tenta viver na nossa cultura de forma mais natural possível, a gente é atrasado, a gente não tá atualizado. E aí a gente não entende a sociedade, né? A gente tem muita dificuldade de entender a sociedade. A gente só sabe que a sociedade, de forma geral, hoje, ela é muito automatizada, né? Sim. Que nasce num negócio e cresce, e não cresce para a vida, cresce para o sistema. Essa questão, Verá, da questão vocês não entendem a sociedade também não entende vocês. Porque... a diferença é que a gente não entende, mas a gente busca aprender. Enquanto que a sociedade sempre tem que falar que tem que viver daquele jeito. Me chamou a atenção a frase do ex-prefeito de Porto Alegre, né? Vocês têm que estar na aldeia, né? Outro dia eu vi um depoimento de uma representante indígena em Brasília, em que ela falava justamente isso. Vocês acham que a gente tem que viver nas nossas aldeias como, né, de forma tribal, e a gente também quer ter acesso à educação, quer ter acesso à saúde, quer ter acesso a boas condições de vida, sem, contudo, perder os nossos traços culturais. Assim, é tão complicado assim, será entender que não precisa nem tanto a um lado nem tanto ao outro. Vamos buscar o equilíbrio dessa situação, né? É uma questão até... A gente vai abordar essa questão dos direitos. Muito impactante essa questão. Como é que... Imaginar que o prefeito da principal cidade do estado tenha esse tipo de mentalidade, a gente percebe que a gente tem muito ainda a trilhar no caminho até chegar ao bom entendimento, né? De como lidar com essas situações e como fazer a inserção da cultura indígena também na realidade do povo brasileiro. Eu particularmente, assim, vou fazer agora um pouco do romântico, mas é porque eu sou descendente de indígena. A minha avó paterna era indígena. Então, assim, para mim isso prestar esse serviço de esclarecimento para as pessoas. É uma forma de autorreconhecimento também, de respeitar os meus antepassados. Né? Eu tinha eu separei aqui, Verá, ontem eu recebi de um amigo,
né? Eu recebi de um amigo um artigo científico feito na Unipampa aqui de São Gabriel, na Universidade Federal do Pampa aqui de São Gabriel. E eu gostaria de compartilhar esse artigo. Eu vou mencionar aqui os autores para não cometer nenhum tipo de injustiça. Tá aqui, ó. O artigo ele tem o seguinte título, ó. Uma pequena história ambiental do Pampa, proposta de uma abordagem baseada na relação entre perturbações e mudanças. É um artigo feito pelo Rafael Cabral Cruz e Demétrio Luiz Guadanin. Eu separei aqui uma frase importante, uma parte importante desse artigo para a gente compartilhar com as pessoas, que é a questão da própria palavra Pampa, que é o nosso bioma aqui. Diz assim, abre aspas, eu abro aspas, né, porque foi escrito ali. A palavra Pampa, de origem da língua trazida dos Andes pelos primeiros povoadores da tradição Umbu, o Quechua, significa ambiente plano e aberto. Ou seja, aquilo que dá nome ao Pampa gaúcho já tem um traço forte e marcante do povo indígena. Então, assim, às vezes a gente não olha para a nossa história. E aí por isso que frases como essa do ex-prefeito de Porto Alegre são ditas, né, completamente fora de qualquer conhecimento da nossa história, da nossa origem, né, e completamente fora até mesmo da própria humanidade da gente, né, de conseguir olhar o outro como um semelhante também, independente da etnia, da raça, né. E aí o que me chama a atenção essa questão toda cultural dos povos indígenas. Eu não consigo deixar de não fazer esse link, que em relação à questão da sustentabilidade, de respeito à nossa biodiversidade. E aí eu trago essa questão do Pampa para que a gente consiga refletir um pouco mais sobre isso também, né? Todos nós, como tu disseste, todos são provenientes do Guarani, da etnia Guarani. Mas aqui no Sul a gente teve também registros, não deixaram de ser Guarani, mas dos charruas e minuanos, né? Todos também povos indígenas. E que habitavam justamente o nosso bioma Pampa, né? E um bioma tão raro, né? É o menor bioma, é o segundo menor bioma do país. É um pouca coisa maior do que o Pantanal, por exemplo. A cultura indígena, na questão da preservação e da sustentabilidade da nossa biodiversidade, como é que dá essa relação da cultura indígena em respeito com a própria natureza, em harmonia com a natureza? Acho que a essência da vida, né? Ela está para nós, ao menos ela está no processo da educação, né? Hoje a gente, né, a nossa forma de preservar e de fortalecer, ela se torna um pouco mais difícil e um pouco mais lenta por conta da relação política externa, né, com a nossa questão interna. Ou seja, o nosso modo de vida ela se torna um pouco mais complicado porque a gente tem acesso à escola, a gente tem acesso a outras questões de políticas públicas, né, que é implantada dentro das aldeias. Então a gente meio que está nesse processo de se readaptar no tempo atual, né? Mas isso não impede nada com que a gente sempre fortaleça todo o processo de educação cultural, espiritual, natural, que é uma educação onde a gente aprende todas os valores de de nascentes, de rios, de árvores, de raízes, né, e que todas elas fazem parte do processo de crescimento como ser humano, né? Então essas questões a gente traz, né, como necessário na nossa vida, no processo de educação, né, de ensinar as crianças. E hoje as crianças pensam que pegam aquele plástico de picolé, né, embalagem de picolé ou de outras coisas e pensa que também é como se fosse casca de frutas e joga, né?
Só que isso já a gente já faz trabalho também de orientar que não, aquilo não Não faz é o parte correto. da natureza. Que aquilo não, na verdade, polui as casas, os lugares, né? Então a gente está é uma dificuldade para nós, porque é a mesma coisa que lidar com a política, né? Como é que a gente vai explicar a política dentro de nossas aldeias, né? E como é que a gente vai também fazer um trabalho de compreensão do coletivo, do porquê de toda a degradação daquela área onde a gente está hoje, por exemplo, não tem nada. E o nosso principal projeto ali hoje é reflorestar toda aquela área, a área toda. O que a gente puder de aproveitar para plantar, a gente vai preparar. E aí, só que a gente quer que aquela área volte a respirar. Um ambiente já degradado. Sim, não tem nada de árvore. Eram criados cavalos ali, né? Mas aquela área mesmo, o solo mesmo, ela é boa, tá bem ainda. Ela é meio que, posso dizer que é um solo virgem, comparando assim que ali nunca foi utilizado agrotóxico, né? Então ali é uma área que a gente pode recuperar. E a gente vai recuperar. A gente já está deixando crescer várias coisas, a gente já está plantando várias mudas nativas ali com a ajuda de alguns parceiros nossos, né? E a gente quer que aquela área volte a respirar para que tenha um ar puro ali para a comunidade. E uma região importante ali próximo também do rio também. Sim, ali o rio faz a divisa ali, né? De onde a gente está agora. Então acho que assim, essa educação, né, das necessidades que a terra tem e que sente hoje, ela é muito mais importante do que a minha vida. Porque a minha vida, eu posso morrer, mas mantenho o restante, e se tiver aquela área com toda a vida que ela precisa ter, ela permite com que aquela comunidade tenha saúde. Então aquela área é mais importante do que a minha vida para as pessoas que viverão nelas, naquela área, com as árvores, né? Então ela é uma questão muito de necessidade de terreno como seres, mas ao mesmo tempo ela é importante demais, né, de fazer presente também enquanto pertencente deste território, né, da comunidade. Fazemos parte do todo, né? Sim. Tá certo. Verá, eu vou te pedir um tempinho. A gente praticamente já cumprimos a missão da questão da cultura indígena e agora vamos entrar propriamente nos direitos. Mas antes da gente fazer isso, né, no episódio de hoje a gente conversa com o cacique Verá Poti, da aldeia do Guardião, e estamos falando nesse exato momento, né, sobre cultura. Agora a gente vai abordar os direitos e, por fim, também vamos falar sobre os territórios indígenas. Uma conversa muito interessante, riquíssima, né, para a gente conhecer um pouquinho mais, tirar essa barreira que existe e nos aproximarmos um pouco mais da realidade dos povos indígenas, né, e conseguir compreender melhor e também se fazer compreender, né, que é o mais importante. Mas eu não posso esquecer de falar e mencionar aqui os nossos grandes parceiros. E o episódio de hoje conta com a parceria deles, que é o Sindicato dos Empregados em Hotéis, Bares, Restaurantes e similares, sempre em defesa dos trabalhadores. Pança Gula, não perca tempo, vá de Pança. Telefone e WhatsApp é o 559-9943-6555. Hara Sushi, fome de sushi a gente resolve em 2 palitos. Telefone e WhatsApp é o 559-9934-7831. Sindicato dos Empregados do Comércio de São Gabriel, atrás de um balcão também bate um coração. Jobim Enes Advogados, escritório especializado em direito trabalhista, previdenciário e cível. Ana Enes, OABRS 54040 e Valdemir Tita Jobim, OABRS 54035. Telefone e WhatsApp é o 559-9973-9576. Valmir Peças e acessórios para caminhões e veículos pesados na Avenida Francisco Chagas, 1175, em São Gabriel, no Rio Grande do Sul. Telefone é o 55-3232-0859.
Márcia Brigadeiros Gourmet. Faça a sua encomenda pelo telefone WhatsApp 559-9669-8713. Rossano Farias, sempre ao lado do povo. Vereador Marlon Maciel, fé no trabalho, fé no futuro. Vereadora Malu Bragança, coragem, amor, esperança. Mercado do Nelson, no bairro Independência, na rua Ceará 774. E também o da Lídia, no bairro Elbio Vargas, na rua Santa Helena 64. Os dois estabelecimentos, tanto o do Nelson no bairro Independência quanto o da Lídia no bairro Elbio Vargas, dão preferência por trabalhar com produtos aqui de São Gabriel, com produtores aqui de São Gabriel e da região, tá? E também preço justo e um atendimento especializado, exclusivo. É uma relação assim muito próxima de amizade, companheirismo, muito legal. E também a Ari da Costa, estética facial e corporal, desde 2003, atuando na área de beleza. Agende seu horário no WhatsApp 559-9926-5749. Ari da Costa, estética facial e corporal. Também o deputado estadual Edvilson Brum, que deixou aqui pra gente uma mensagem de Feliz Natal, repleto de alegrias e um 2024 cheio de realizações. E por fim, a New Life Fibra, ela que nos conecta contigo, eleita entre as 10 melhores empresas para se trabalhar no Rio Grande do Sul. A New Life está com a Black Fibra rodando ainda, conexão de 500 MB com preço promocional, vale muito a pena. É inclusive a conexão que a gente utiliza aqui no estúdio. E também com uma campanha para regularização de alguma possível pendência até o final desse ano. Né? Então, assim, se tem alguma situação, liga para lá, faz contato com o WhatsApp da New Life, que tem alguma condição especial para você regularizar e colocar tudo em ordem. Verá, a gente tratou da questão cultural. E dentro dela, algumas coisas a gente já debateu em relação ao direito dos povos indígenas. Né? Eu pergunto, né, em relação à questão dos direitos, né, como está o acesso à educação e à saúde hoje da aldeia do Guardião? Como é que está o acesso do povo indígena na questão de educação e de saúde? Bom, acho que para falar sobre essa questão, gostaria assim brevemente também relatar um pouco assim o processo da retomada, né? Que foi um processo um pouco longo também para nós, né? Que para mim e para nós que estamos ali, ela tem um significado muito forte, porque não é uma vontade apenas nossa, né? Que foi realizada de fundar essa aldeia aqui na região, por toda uma questão por toda uma questão histórica, enfim, mas foi de muitos anciões e anciãs, né, que já se foram. Os meus avós, por exemplo, a gente perdeu eles com 113 anos, e era vontade deles, assim como era vontade também de outros anciões. Retomar aqui em São Gabriel? Fundar novamente uma aldeia aqui na região. Mas que por anos isso, né, não fizemos, né? E eu, há 3 anos atrás, quem estava fazendo isso para mim era minha mãe, que hoje a gente tem na comunidade como anciã, como uma rezadora, né? E que eu decidi acolher e fazer a vontade dela, porque eu não queria mais perder ninguém sem ver esse sonho, né? Essa vontade de retomar uma área para cá, criar de novo uma aldeia, de novo viver onde os nossos ancestrais viveram. E então a gente fez. Só que, claro, isso também nos coloca diante de todo um processo político, né? Mesmo que seja de direitos, né, nosso. E a gente tentou, né, dialogar, a gente tentou aos poucos ir dialogando, né, se apresentando também para o pessoal aqui da comunidade, né? Fizemos algumas atividades, né, dentro da Unipampa, né?
onde uma vez eu encontrei todos os vereadores aqui do município e falei dessa vontade, né, desse desejo, né, de a gente fazer essa retomada, né. E nisso me deparei com reações positivas, né, por parte de muitos. Só que muitos, eu acho que talvez, né, eu fico pensando hoje, acho que muitos pensaram que eu estava blefando. Sim. E apoiaram, né? Não, apoiaram no sentido de dizer que, de fato, aqui é uma região que tem que é região repleta com histórias Guarani, né? E então, desde então, comecei acho que eu vou me organizar, eu vou fundar uma aldeia, né? Então, a gente começou a falar com algumas pessoas aqui para articular essa vinda, né? Então, e a gente teve, né, audiências públicas aqui no município, na Câmara dos Vereadores, né, para a gente fazer um bate-papo, né, um debate também sobre essa questão, sobre o reconhecimento, né, desse direito. Mas nada muito assim, como é que eu vou dizer, nada muito... agora escapou a palavra. Nada muito concreto, né? Uhum. Tentamos também com o prefeito, com o atual prefeito, que acho que era o vice-prefeito. Agora, ele está como prefeito, ele era vice, mas era agora ele vice, está como agora prefeito. E nas duas ele não foi. Nas duas audiências que a gente fez na Câmara ele não foi. E aí um pouco antes de a gente vir, como a gente já estava decidido independente, né, dessas questões, só que a gente buscou dialogar com o poder municipal aqui, né? A gente tentou avisar, a gente tentou de todas as formas dialogar e fazer com que essa política de atenção a essas comunidades fosse construída junto com eles. E que não fosse uma coisa que fosse criar conflitos com a comunidade e com o poder municipal. Só que a gente não teve, né, por parte da prefeitura, me refiro mais, né, porque hoje tem o poder legislativo, que é a casa ali, né, uma Câmara Municipal, e tem o poder executivo, né. Sim. Então, a gente teve isso, né. Eu não entendo, eu particularmente não entendo, assim, a postura, né, do prefeito. Claro que tivemos já vários processos ali né, judiciais, né, na qual eles entraram, né, desde que a gente veio para cá, só que a gente apresentou, né, e aí um pouquinho antes de vir a gente teve uma audiência com o prefeito, direto com ele, né, onde para nós ele se posicionou neutro. Não, nem que sim, nem que não. Não, ele argumentou essa questão do marco temporal, dizendo que estava aprovado, que não sei o que. Mas eu expliquei que isso não impedia com que ele criasse uma política de atenção para essa comunidade, para a nossa comunidade. Sim. Basta querer. Inclusive isso está previsto em lei, né? Mas o acesso à educação, sim, à saúde, à assistência social. Então, o que aconteceu? Só que ele se comprometeu também, né? A gente registrou tudo isso, né? Onde ele falou que ele ia a Porto Alegre, ele ia até Brasília, se fosse necessário, para também defender a nossa causa, como ele defende qualquer causa, né, municipal do pessoal da região. E que aquilo era postura que eu acho que é o correto, né? Sim. Se fosse verdade, ao menos. Sim. Eu penso. Então, desde então, ele se colocou neutro, aí a gente fez a retomada, né? Agora a gente está ali no antigo patronato, onde a gente fez a retomada no dia 8 de outubro, e de manhã, parte da manhã. E aí depois a gente teve a visita do judicial, né? Aqui do município. E desde então eles não foram mais lá. Só que, claro, né, a prefeitura já entrou com um pedido de reintegração de posse, na qual o juiz federal negou. Tentaram de novo a segunda vez, foi negado. E agora a nossa questão ali, o processo, né, judicial, ele está na mão agora do comitê de negociações, né, de forma pacífica. Então a gente está nesse processo. Eu tenho dito
desde o início eu tenho dito, né, que a gente está vindo, a gente quer construir, a gente vai construir, a gente construiu a nossa aldeia, mas a gente não está aqui tirando ninguém. Pelo contrário, a gente está aqui sendo munícipes também. Cidadãos de direito também. Sim. A gente, né? E claro que a gente não tem, mas uma coisa que eu falo assim para as pessoas que fazem contato comigo, até para os nossos, né, os nossos advogados, né, que a gente tem hoje, que a gente acionou ali o pessoal da agora eu esqueci o nome também, O pessoal que representa... Enfim, daqui a pouquinho eu volto aí a parte. Uhum. Mas daí eu sempre falo que aqui por parte da prefeitura também, apesar dessas questões, a gente não teve nenhum tipo de violação de direito aqui. Por parte da prefeitura a gente não teve nenhum. A relação em si tem sido harmoniosa. Não, tranquilo, não teve nenhum tipo de conflito. Uhum. Por parte da vizinhança, então melhor ainda. Por parte da comunidade no geral, sim, sempre tem um e outro que fica falando coisas, né? Fica falando minhoca, né? Mas aí é compreensível, muita gente não aceita a nossa presença porque muita gente fala que, né, a gente não é um povo que está voltado, né, para o desenvolvimento. E de fato a gente não, porque a gente não desenvolve, né, a gente se envolve. Sim. Né? Então isso é tudo uma questão que a gente sempre vê assim dessa forma, né? Mas para nós é uma coisa que apenas somaria, principalmente para a questão de recontar a história da região. E nós, de forma alguma, a gente está aqui com mágoa. É nós que deveríamos estar mais com mágoa do que a sociedade aqui. Sim. Nós. Porque aqui foram mortos. Sim, tem um monumento, inclusive, no Tiaraju ali, uma batalha... Então aqui foi massacrado muitos Guarani. Muitos Guarani foram massacrados aqui. Então era nós que deveríamos estar com toda essa raiva e não a sociedade de nós. Então e a gente está de forma humana aqui. A gente é feliz, a gente gosta da cidade aqui. Uhum. Né? Então, em relação ao acesso às políticas, ela começa um pouco disso. A gente constrói. Eu estou construindo isso. Na função de liderança, eu tenho esse dever. A gente já fez reunião com a Secretaria de Saúde do município, onde a gente foi super bem recebido. Né? Por elas, né? Pelas gurias lá que trabalham. E hoje a gente tem, quem nos atende ali também é a unidade de saúde Caique, onde tem a Marielle lá que trabalha lá, que também nos atende super bem, assim, ou seja, a gente está numa coisa que... Bem acolhidos ali. Acolhido, assim, né, por parte da assistência social, só que a gente meio que está sendo ignorado também, porque é isso, né? São as pessoas responsáveis, né? Que muitas vezes são um pouco complicado de lidar, né? Que não compreendem um pouco essa questão, né? Parece que se sentem ameaçados, né? Com a nossa presença e isso implica-se no processo de reconhecer e de dialogar. Então isso a gente não conseguiu, né? Porque a gente tentou ajuda, né? Por parte da assistência social, né? Ajudas, né, de alimentação que até o momento não tivemos retorno nenhum. A gente está se mantendo ali, né, com a ajuda de alguns aliados, mas muito também por parte nossa mesmo, com recurso nosso mesmo, das famílias. A gente fica fazendo vaquinha, comprando e... A questão de alimentação da assistência social, então, é um problema hoje? Não que a gente dependa disso, mas isso poderia auxiliar. Facilitar. Né, ajudar a comunidade, né, ali. Cesta básica? Não tem. Acesso ao restaurante popular? Não tem. A gente não tem. E a questão da educação, Vera, como é que tá? A questão da educação escolar indígena, né, que a gente fala, né, não é educação indígena, é educação escolar indígena. Né?
Isso é uma coisa que é da competência do Estado, né? Uhum. A semana retrasada a gente já levou um documento de solicitação de funcionamento de uma escolinha própria dentro da aldeia, né? A gente levou, como aqui quem responde aqui pelo São Gabriel é a 19ª CRE, que é lá de Santana do Livramento. A gente levou o documento lá, porque lá o que acontece? A gente tem que solicitar lá para que eles possam pegar todas as orientações possíveis com a SEDUC, que é a Direto Porto Alegre. Uhum. E a SEDUC que vai orientar eles a nos atender aqui. E qual que é o procedimento para atender uma aldeia, já que a primeira experiência também vai, né, deles. Na região. Mas a gente foi super bem recebido também lá. A ideia é que dentro da aldeia tem uma escola, então? Todas as aldeias, elas funcionam assim. Funcionam assim. Escola Escola de educação escolar, educação escolar indígena. Diferenciada. Perfeito. Que é indígena. E daí o que acontece? São professores não indígenas e indígenas. Para que se respeite tanto a cultura... Para que haja um equilíbrio. Preserva-se a cultura indígena. Sim, as criancinhas até os 7, 8 anos é só língua materna. Mesmo que tenha um pouco de acesso do alfabeto padrão, né? E ali tem que fortalecer a questão da língua materna, né? Dessa questão de direitos, então, Vera, o que eu percebo é a saúde, ok, está sendo bem atendido pela UBS do CAIC, a Secretaria de Saúde... E a Santa Casa ali, né? A Santa Casa. Também, a gente já está sendo atendido ali. Perfeito. A questão de educação já está sendo dado andamento, de acordo com o que determina a lei, para que a aldeia tenha ali a sua educação escolar diferenciada. E na área da educação também, hoje, que dia que é hoje? Hoje são 21 de dezembro. Hoje, né, 21. Desde que a gente fez a retomada, a gente já encaminhou todos os documentos, né, o coletivo ali, quanto para a FUNAI já veio também, já fez todo o processo de mapeamento e qualificação. São quantas famílias, Vera? Ali, atualmente, somos em 17 famílias. São 45 pessoas. 45 pessoas. Sim, ainda. Estão chegando mais. Vão chegar mais. Sim, vão chegar mais famílias. Então a gente mandou quanto para a FUNAI, quanto para o Ministério Público Federal, para a CESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, que atende as comunidades. Sim. São equipes específicas, né? E eles também já nos visitaram lá, já fizeram todo... Inclusive a reunião com a Secretaria de Saúde aqui do município foi com a equipe de saúde da CESAI, onde eles fizeram todas, né, essas conversas, né, para que eles estejam em rede, né, também, né, na questão de atendimento. E hoje foi o primeiro dia de atendimento oficial da equipe nossa mesmo aqui, da CESAI, que vem de Santa Maria. Vem de Santa Maria para cá? Atende a aldeia Guarani e Caingangue de Santa Maria, e a mesma equipe vem aqui nos atender a cada 15 dias. Então hoje foi o primeiro dia que eles começaram a fazer o atendimento ali. Levantamento de peso, tudo, pressão, tudo? Tudo. Então de 15 em 15 dias eles vêm aqui agora. Que bom. Eu lamento, fico triste só pela parte da assistência social, né? A questão de que poderia ajudar. A gente tá aqui. A gente tá sempre aberto, né, para conversar, né? Porque muita gente acha que vai muito assim na onda também de que que o índio é tutelado. Não, o índio não tem que ser tutelado, ele tem que ser ouvido apenas e respeitado. Se a partir do momento que se ouve, se sabe a necessidade real e de como lidar com aquela comunidade, então a gente também sempre está aberto. Eu não quero criar nenhum tipo de energia aqui para mim de mágoa. E eu não quero rebater, não quero responder nada disso. Eu simplesmente quero conversar com as pessoas e explicar como funciona na realidade. Porque muita gente fica nos criticando e fica criando preconceito por desconhecimento. Por isso que chama preconceito, né? Sim, é um conceito antes do conhecimento. Exatamente.
desconhece muito a nossa realidade, né, ali. E a gente está ali. Estamos ali, plantando, né, vivendo a nossa vida. A gente não está incomodando ninguém ali. Se vem para a cidade, a gente vem para a cidade não para estranhar a gente. Tem criança que vem ali, fica se divertindo na cidade. É uma questão de bom esclarecimento, nada que uma boa conversa não resolva, né? Sim, sim, eu sempre gosto de falar, né, que nós, em toda a nossa vida, a gente, além da nossa vida enquanto Guarani, praticar todas as coisas necessárias, além dela, a gente aprendeu a viver também o diferente. Eu aprendi a falar o português quando tinha 10 para 11 anos. Eu não sabia falar antes. A gente aprende por necessidade. Eu sempre gosto de lembrar, né, que eu ia para a cidade e todo dia eu aprendi alguma coisinha. Eu falava. Mas quando é que o pessoal da cidade vai para a aldeia com intenção, com o intuito de aprender? Simplesmente vai lá para ficar estranhando assim, olhando e estranhando. Em 2013, quando fazia a Semana Cultural em uma aldeia, chegou um grupo de alunos pequenininhos na aldeia. A gente estava, todo mundo lá, né, as crianças da aldeia. E aí as crianças chegaram lá, e uma das crianças chegou e, professora, mas onde é que estão os índios? Porque se cria uma imagem genérica, né, um estereótipo também do que representa indígena. Né? Então essas questões também, assim, de fato, assim, muita gente vai para a aldeia com intenção de, ou vai para pesquisar, para descobrir como são, não vão lá ali para dizer, vamos lá sentar com os indígenas, tomar um chimarrão, conversar e ouvir um pouco deles. Não tem isso. Falar nisso, eu não te ofereci o chimarrão, mas... Pois é, eu tava olhando. Inclusive o chimarrão, que é uma bebida do povo guarani, que o gaúcho se apropriou, roubou e fala que é símbolo da amizade. É nada, é muito mais que isso. A bomba não era de prata, na cultura guarani a bomba era de bambu, né? Bambuzinho. Nesse mesmo artigo científico que esse meu amigo me encaminhou ontem, a formação do povo gaúcho, ela se dá por um traço do europeu, obviamente, né, que veio para cá, trouxe o gado e o cavalo, né, por um traço dos povos africanos, com a escravização dos povos africanos, e também com o traço indígena. Sim. Então, assim, a cultura da bolhadeira, a cultura do chimarrão, tudo isso são traços da cultura indígena. Sim. A figura do gaúcho, a estampa do gaúcho, deve-se às suas origens, né? Sim. Tanto indígena, quanto africana e quanto europeia. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa ter essa... Né, fazer esse tipo de debate, até para que as pessoas consigam entender, para um pouquinho. Sim. Eu sou tão indígena quanto. Né? Então, assim, não tem essa questão. Mas, Verá, enquanto tu toma o mate... Eu quero debater contigo agora um pouquinho mais firme essa questão dos territórios indígenas. Né? Mas antes da gente entrar nessa questão, eu preciso situar as pessoas, para quem está chegando agora, né? Eu converso com o cacique Verapoti, e a gente está já se encaminhando para a parte final, né, do nosso episódio. Mas antes eu não posso deixar de mencionar os nossos parceiros. Mais uma vez, eu estou falando do Sindicato dos Empregados em Hotéis, Bares, Restaurantes e similares, sempre em defesa do trabalhador. Pança Gula, não perca tempo, vá de Pança. Telefone e WhatsApp é o 559-9943-6555. Hara Sushi, fome de sushi a gente resolve em 2 palitos. Telefone e WhatsApp é o 559-9934-7831. Verá, eu vou te compensar aqui, Verá. Já vou te dar mais um. Eu tomei vários aqui, tu ficou só me olhando, né? Mas eu fiquei com... Eu é que fiquei com receita de te oferecer, eu não sabia se tu ia tomar, se tu não ia tomar. Mas vamos lá.
Eu também estou falando de Sindicato dos Empregados no Comércio de São Gabriel. Atrás de um balcão também bate um coração. Jobim Enes Advogados, escritório especializado em direito trabalhista, previdenciário e civil. Ana Enes, OAB-RS 54040 e Valdemir Tita Jobim, OAB-RS 54035. Telefone e WhatsApp é o 559-99739576 para falar com o escritório. Valmir Peças e acessórios para caminhões e veículos pesados na Avenida Francisco Chagas, 1175, em São Gabriel, Rio Grande do Sul. Telefone é o 3232-0859. Márcia Brigadeiros Gourmet. Faça sua encomenda pelo telefone WhatsApp 559-9669-8713. Lembrando que encomendas com a Márcia somente para o mês de janeiro. No telefone WhatsApp 559-9669-8713. Rossano Farias, sempre ao lado do povo. Vereador Marlon Maciel, fé no trabalho, fé no futuro. Vereadora Malu Bragança, coragem, amor e esperança. Lembrando que os nossos novos parceiros hoje, o Mercado do Nelson na rua Ceará 774, no bairro Independência, e também o Mercado da Lídia, no bairro Elbio Vargas, na rua Santa Helena, número 64. O telefone e o WhatsApp para conversar tanto com o Nelson quanto com a Lídia é o 559-9918-2326. Prioridade aos produtos da terra de São Gabriel, da região, lá que eu conheci os produtos Gênesis, mas também tem lá material de limpeza produzido aqui em São Gabriel, pão produzido aqui em São Gabriel, muito legal ir lá, não só em São Gabriel, mas também na região. Essa é uma filosofia de trabalho tanto do Nelson quanto da Lídia, priorizar a produção aqui de São Gabriel e da nossa região, tá? Preço justo e o atendimento exclusivo. Mais uma vez o telefone e o WhatsApp para falar com o Nelson ou com a Lídia é o 559-9918-2326. Ari da Costa, estética facial e corporal, desde 2003 atuando na área de beleza. Agende seu horário no WhatsApp 559-9926-5749. 559-9926-5749 para agendar o teu horário com a Ari da Costa, estética facial e corporal. E o deputado estadual Edvilson Brum deseja um Natal repleto de alegrias e um 2024 cheio de realizações. Por fim, nossa grande parceira, ela que nos conecta contigo, a New Life Fibra, eleita as 10 melhores empresas para se trabalhar no estado do Rio Grande do Sul e que está com a promoção da Black Fibra, a conexão de 500 MB com preço super acessível, que é a conexão que a gente utiliza aqui no estúdio, e também com a promoção para qualquer situação, alguma pendência, alguma coisa assim, para todo mundo entrar 2024 zeradinho, bonitinho. É só ligar, fazer o contato no WhatsApp da New Life, que tem algumas situações lá para poder resolver alguma possível pendência. Verá, eu vou ler aqui, porque eu preparei uma ordem cronológica, né, para a gente falar sobre essa questão dos territórios, né, dos territórios indígenas. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal enfrentou essa questão da tese do marco temporal, né, e considerou a tese seria inconstitucional. Seria não. O Supremo Tribunal Federal declarou a tese inconstitucional, preservando aquilo que está estabelecido na Constituição da República de 1988, a nossa Constituição Cidadã, que reconhecia a questão da origem da terra, né? Reconhecia e reconhece. Posteriormente, o Congresso Nacional se movimentou, né, os deputados federais e senadores se movimentaram e aprovaram um projeto de lei que restabelecia a tese do marco temporal, né, e também permitia a exploração econômica das terras indígenas, inclusive em cooperação ou com contratação de não indígenas. Tá? O presidente da República sancionou com vetos a Lei 14.701 de 2023, que trata do reconhecimento da demarcação, do uso e da gestão de terras indígenas. E esses vetos foram justamente tanto na tese do marco temporal, quanto na questão da exploração econômica, o que me parece até assim, a certo ponto, eu costumo dizer muito isso, podcast é permitido ao apresentador o direito de opinião. Nós não estamos aqui num jornal, num telejornal, né, nem nada nesse sentido. Eu te confesso que eu olho com muita preocupação a permissão de exploração econômica das terras indígenas. Olho realmente com muita preocupação. A gente está vendo o que aconteceu e acontece na Amazônia, com a questão da grilagem, enfim, do garimpo ilegal, o desrespeito que há com a reserva indígena. Então, assim, olho com muita preocupação esse precedente aqui, e
Enfim, e agora no dia 14 de dezembro, o Congresso Nacional, em sessão conjunta, derrubou o veto presidencial. Essa retomada, né, que foi feita aqui em São Gabriel, por exemplo, como é que fica essa questão do território indígena para essa retomada se consumar de fato, né, com essa situação que se deu agora em relação a essa questão do marco temporal? Como é que vocês indígenas estão olhando essa questão e observando e analisando isso? Sim, de fato, assim, isso é uma ação, né, que diretamente afeta os povos originários, né, todos que lutam pela vida, né, tem um sistema, tem todo um sistema diferente, né, justamente em proteção a ambientais, né. É uma luta que é uma luta grande, porque hoje, de fato, assim, o que acontece? Existem muitas áreas indígenas no país todo, né? Aqui no Rio Grande do Sul são 3, 4 etnias, né? Recentemente o povo charrua, né, teve o reconhecimento, né, de sua existência, né? Mas aqui sempre a maior predominante aqui é Guarani e Caingangue, né? Mas recentemente tem o povo charrua. E muitas áreas assim elas são muito distintas, né? E o marco temporal ele justamente afeta as grandes áreas indígenas. Afeta diretamente assim as grandes áreas indígenas onde tem muita riqueza, né? Muita riqueza na qual a gente, para nós, é apenas pertencente àquela natureza e não para exploração dessas riquezas, né? Mas é que o sistema ela funciona assim, né? O poder capital, o capitalismo, ela tem essa fome, né? Essa sede de ter que sugar tudo aquilo que, né, entendem como riqueza, que pode gerar bens, né, patrimônio, essas coisas. E essa ganância, assim, são coisas que nós temos muita dificuldade de compreender, né? Porque e ao mesmo tempo também faz a gente entender o porquê a cidade, né? A estrutura da cidade, das políticas, ela começa a ficar muito pobre no sentido de desvalorizar a vida. Então, mas é uma luta que a gente não dá trégua, assim, que a gente não vai dar nenhum passo para trás, porque é a nossa vida que está em jogo. É a vida de todas as crianças indígenas que está em jogo. É a vida, né, da geração pequena que está em jogo de tudo, né, diante de tudo isso. E a gente já perdeu muitos, né? Muitos. Mas como falei anteriormente, a nossa vida, ela é apenas a nossa vida. Ela não, né, mas a nossa luta, a nossa resistência é o que vale mais, é o que vai garantir. Então, a gente sabe que a bancada ruralista é grande lá em Brasília. E que são declarados anti-indígenas. Mas sempre terá alguém que não necessariamente vai dizer vou defender porque são indígenas, mas são pela forma como os indígenas vivem, que são a favor da vida, né? Não é porque é indígena, mas é a favor da vida também. A gente conta, né? A gente sabe que tem essas pessoas, não só lá em Brasília, em todo canto tem essas pessoas que estão sempre em defesa da vida, né? Como aqui em São Gabriel, né? E eu não consigo assim pensar que aqui tenha pessoas que é contra a vida, mas eu acho que é muito assim,
a ganância, a gente tem que lutar contra isso, né? Contra a nossa própria ganância, para que a gente se veja mais também como pessoa. Porque, como eu falei anteriormente, muita gente na cidade nasce dentro do sistema na qual ela tem que crescer de acordo com o que o sistema precisa dele, e não como ele gostaria que fosse para ele, né? Essa questão eu tive dando uma olhada antes da gente fazer o episódio hoje, em relação aos argumentos dos próprios ministros do STF, né, que declararam inconstitucional a tese do marco temporal. Sim. Então, assim, foram levadas questões como ancestralidade, né, o respeito à origem da terra, e foi tratado essa questão para refutar, para declarar inconstitucional a tese. Sim. Foi tratado como um direito e uma garantia fundamental do povo indígena, né, o direito à terra, né? E obviamente até me chamou a atenção, salvo o melhor juízo, foi no voto do ministro Gilmar Mendes, em que ele traça a argumentação dele de forma mais objetiva, e garante, obviamente, a justa indenização pelo possuidor de boa-fé. Ou seja, no caso, é importante a gente fazer esse esclarecimento, porque esse preconceito existe também em relação ao assentado sem terra. Sim. As pessoas acham que reforma agrária é tomar a coisa das pessoas, e a demarcação de terras talvez seja pela mesma ideia, que se toma a coisa das pessoas e não se tem uma indenização disso. E a legislação da reforma agrária prevê que a União deve pagar o valor de mercado daquela terra, então, ou seja, ainda que não seja uma venda propriamente dita, porque não parte da vontade, é desapropriada aquela área, mas ainda há uma justa indenização para o proprietário. A mesma situação vai acontecer em relação à demarcação de terras. Sim. E aí, quando eu me paro para pensar sobre isso, Verá, eu fico me questionando, assim, por exemplo, como é que se deu a colonização do Brasil, né? Quando é descoberto o Brasil, e a gente tem o início das capitanias hereditárias, não se tinha a propriedade da terra. Então, como é que a coroa portuguesa ganhava espaço e terreno aqui no Brasil? Através da posse. Sim. Então, assim surgem as capitanias hereditárias, e faz isso no Rio Grande do Sul também, por conta da disputa que tinha com a Espanha. Né? Bem aqui onde nós estamos, em um dado momento da história, nós já fomos uma terra que a Espanha se dizia proprietária, e um momento em que Portugal se dizia proprietário. Né? E aqui, essa fronteira, ela também foi povoada através da posse. As antigas sesmarias, né? Mas, então, assim, eu fico me questionando, né? Naquela época houve uma demarcação de terras em prol do europeu. Né? E agora, quando a gente fala em devolver a terra para os indígenas, não, agora tem que ter um marco temporal. É meio estranho isso, não, Verá? É estranho para mim também, eu confesso. Sim, de fato, assim, é bastante contraditório, assim, no sentido de... eu mesmo, assim, eu acredito muito, né, de que eu repito, né, é pura ganância. Não tem justificativa isso. Né? É a mesma coisa que eu brinco com as pessoas às vezes, né, quando falam, você não é mais índio, você tá de tênis, você tá de óculos, você tá, sabe, de celular, de iPhone. Aí eu fico me perguntando também, mas nem você, nem na cidade eu não vejo mais andarem de peruquinha porque são descendentes de portugueses ou de outras coisas lá, de roupa esquisitão lá. Ou seja, eu chego a pensar, eu chego a visualizar, né, a compreender que o Brasil, ou brasileiro, que se diz brasileiro, ele não é brasileiro. Porque ele só consome coisas de fora. Roupas, celulares, tudo que ele usa de eletrônico é tudo de fora. Não tem nada daqui. E tudo que ele chama de cultura não é cultura indígena. Ou seja, é tudo de fora.
A cultura ocidental, né, que é vendida por... É a cultura, por isso que eu falo sempre também que não se pode dizer, eu particularmente não utilizo muito o termo cultura indígena. Porque a cultura parece que se entra num termo onde a gente é vista como uma cultura folclórica, cultura indígena. Parece que é obrigatório ter uma imagem, o que é cultura indígena. Não, o que a gente tem hoje, até hoje, é o modo de vida, não cultura indígena. Modo de vida guarani, modo de vida indígena, não é cultura. Porque quando fala cultura, tu já cria sua própria imagem, o que é cultura indígena. Assim como a sociedade hoje criou o cocar como símbolo indígena, sendo que eu não uso cocar. O Guarani não usa, assim como muitos povos não usam. São outros Sim, adereços claro que muitos povos utilizam, mas nem todos. Então já cria uma imagem genérica do que simboliza uma imagem indígena. Uma questão mais fantasiosa seria. Então eu penso muito nessa questão, né, então em termos de direitos originários nossos, né? Não, o nosso, tanto é que a gente fala, o nosso direito, a nossa vida, ela não se negocia. Não se negocia, não tem lógica, não teria sentido a gente negociar a nossa vida. A nossa vida é a nossa história, é o nosso futuro. Então, aqui a gente sabe, eu não consigo entender por que gabrielenses vão negar o nosso direito se eles estão vivendo também a nossa história, a partir da história regional. Aí eu pergunto como é que... E aí vem muita gente que fala da figura do Sepete Araju. Fala que foi Guarani, líder Guarani guerreiro e que tombou e que hoje estão querendo criar aí um santo. Da religião católica. Aí eu fico me perguntando, e eu, onde é que eu entro nessa história? Eu sou Guarani, eu tenho povo, meu povo vive. Ou será que a gente também tem que morrer pra gente virar uma estátua? Só quando morre que a sociedade consegue criar como um herói? Quando a gente vive, a gente é um incômodo? O povo do Sepete Araju vive. Todas as lideranças hoje todos fazem o mesmo papel que o Sepete Araju fez, que é de proteger o seu povo. Então a gente se pergunta isso, tipo, né, como é que as pessoas querem nos ver? Se eu tô de roupa, eu não sou mais índio. Se eu ando pelado, eu sou preso. Tá, e agora como que eu vou viver? Será que a gente não tem nenhum sossego? Será que a gente não tem o direito de viver onde a gente sempre viveu? Então a gente também questiona isso. Claro que a gente não leva isso pro coração, né? Mas a gente fica pensando isso. A gente não entende porque as pessoas não nos entendem. É a questão de conseguir fazer a moderação disso, né, Verá? E essa questão da ancestralidade, do próprio cepé, ainda ontem eu conversava sobre essa questão. Tem um livro do Osório Santana, que é um escritor gabrielense, em que ele faz referência da existência de uma aldeia jesuíta aqui em São Gabriel, próximo da região do Batovi. Né? Isso antes da fundação da cidade de São Gabriel por Dom Félix de Azara, que existia ali uma missão jesuítica, enfim. Tem esse registro, mas assim, não é um registro oficial, obviamente, mas eu já tive acesso a alguns documentos, né, alguns documentos que foram, que davam conta, inclusive, do próprio cepé, né, que em tese ele teria feito um acordo, negociado um acordo com a coroa portuguesa, a coroa espanhola, para a preservação do seu povo e das suas terras. E que esse acordo em nenhum momento foi respeitado por nenhuma das coroas.
E aí foi o que descambou essa guerra e esse Uhum. massacre aos povos indígenas. Sim. E nós temos aqui, Uhum. a gente tem dois monumentos, em tese, assim, os dois principais monumentos em reverência à nossa origem indígena. Uhum. Onde, no centro da cidade, com Uhum. o monumento do índio Cepé ali, Uhum. e uma cruz jesuíta. Sim. E também temos o monumento do Tiaraju, onde seria o local da batalha e que muitos indígenas tombaram ali, Uhum. mortos Sim, com a batalha naquela questão. Uhum. Então, assim, Caiboaté. exatamente, a batalha do Caiboté. Então, tem muita informação que confirma a ancestralidade disso Sim. e da existência da aldeia aqui, né? Então, assim, eu acho que essa questão da demarcação de terras, salvo essa tese aí agora do marco temporal, Uhum. eu acredito que isso vai acabar voltando para o STF Vai. vencer essa questão Vai. ou reafirmar ou mudar o raciocínio. A tendência, eu acredito que seja por reafirmar a inconstitucionalidade da tese e o direito dos povos, né, de acordo com a sua origem, com a sua ancestralidade, de ter acesso à posse da terra mais uma vez e fazer a gestão da terra como Sim. lhe é de direito, né? Então, assim, essa é uma questão que a gente precisa descortinar isso. Sim, sempre a gente precisa, porque nós precisamos compreender a necessidade. É que acho que muita gente não consegue colocar na cabeça de que isso não é uma necessidade indígena, isso é uma necessidade da Terra, do universo, essa proteção. Até pela questão da cultura, o respeito à Sim, a biodiversidade. gente entra nesse processo simplesmente como guardiões. A gente não destrói O meio ambiente. não tem por que fazer isso para ficar rico. A gente não está em busca de riqueza. Essa é uma parte para mim que também assim, a missão, a grande missão, né? Esse respeito à biodiversidade, esse modo de vida, né? Não vamos trocar a cultura, esse modo de vida que respeita o meio ambiente, né? E que reafirma a sustentabilidade, devolvem vida para a natureza, né? Isso tudo é muito importante. Recentemente eu tive acesso a uma informação, mais de 44% do bioma pampa já degradado, né, com a utilização de defensivos agrícolas, com cultivares de larga escala, e o bioma pampa, um bioma que representa pouco mais de 2% do território natural, sendo degradado de forma ostensiva e ordinariamente. Então, assim, nesse sentido, a missão, o papel que cumpre o povo indígena de preservação da nossa biodiversidade é muito importante. Essa questão da demarcação de terras, o reconhecimento, né, do direito ao acesso à terra é muito importante. Sim, sim. E eu particularmente, né, eu também converso muito com o pessoal ali na aldeia, né? Eu desde criança, né, eu tenho muito orgulho, assim, da pessoa que eu sou, da pessoa que me tornei, do Guarani que eu sou, né? E de todas as coisas que eu aprendi também da cidade, né? É, eu não vejo assim, eu não tenho, eu não consigo assim julgar a cidade, mas sim não consigo entender a cabeça das pessoas. Eu realmente tenho muita dificuldade de entender isso. E hoje eu me coloco à disposição mesmo assim, como falei desde o início, a nossa comunidade ela está aberta ao diálogo. A gente não está fechado. A nossa presença aqui é construir um lar ali para nós, onde as crianças tenham, né, o seu lar, né, onde possam viver, possam correr, possam brincar em paz. Né? A gente quer isso para nós. E a gente está aberto para diálogo com todo mundo ali. Né? Inclusive, vocês que acompanham, né, essa conversa, né? Todos estão convidados a visitar a aldeia. Basta fazer contato com nós, que a gente está ali também para receber. A gente não, né, apesar de ter um modo diferente ali, a gente não está no outro mundo. Ali é um espaço de pessoas comuns que estão vivendo em harmonia, que só querem felicidade para, né, na sua vida, que querem viver, querem plantar, querem sorrir, querem conhecer a cidade.
que quando recebe visita quer alimentar. Então a gente está nessa questão, né? Nesse processo, assim, a gente não está com intenção de incomodar, apesar de muita gente se sentir incomodado, né, com a nossa presença. Mas a gente de forma alguma está com esse objetivo, né? A gente está ali aberto até para conversar com, né, com o prefeito, com qualquer pessoa que esteja disposto a dialogar com nós, né? Porque a gente tem que chegar a um consenso, né, da importância da nossa presença ali. Né? O São Gabriel, rio, ruas, serras, né? E muitos caminhos, todos eles são Guarani, praticamente todos. E como que isso vai ser negar? Dizer que aqui não é terra indígena? Todos são, né? Tudo é. Verá, pra gente encerrar a nossa conversa, antes de mais nada eu vou precisar mais uma vez falar dos nossos parceiros, e aí eu te passo a palavra para fazer as considerações finais, mas antes de eu apresentar os nossos parceiros, eu fiquei curioso, a aldeia do Guardião, mas tem uma expressão em Guarani, como é que é a expressão? O nome da aldeia em Guarani ali é Jecupé-Ambá. Jecupé-Ambá. Jecupé-Ambá, que significa morada do guardião. Morada do Guardião. E a morada do Guardião em referência ao índio Cepé Tiaraju. Isso, é uma forma de homenagear. Homenagear o Cepé. E também para confirmar que se trata de uma retomada do povo Guarani. Do povo Guarani, que é o povo na qual o Cepé Tiaraju pertenceu e pertence, né? Porque a gente está aqui. E também muito assim, é uma forma de a gente, né, de retomar em todos os sentidos, né? Ali, repito, né? Você também está convidado a ir lá visitar. Faço questão de ir, até pra gente ver, eu quero ver também essa questão da escola ali dando certo, né? Sim, vai dar tudo certo. Faço votos de que tudo dê certo. Verá, eu preciso mais uma vez falar dos nossos parceiros, e aí eu te passo a palavra para tu deixar a tua mensagem final. Para quem nos assistiu, nos acompanhou até aqui, eu estou falando de Sindicato dos Empregados em Hotéis, Bares, Restaurantes e similares, sempre em defesa dos trabalhadores. Pança Gula, não perca tempo, vá de Pança. Telefone e WhatsApp é o 559-9943-6555. Hara Sushi, fome de sushi a gente resolve em 2 palitos. Telefone e WhatsApp é o 559-9934-7831. Sindicato dos Empregados no Comércio de São Gabriel, atrás de um balcão também bate um coração. Jobim Enes Advogados, escritório especializado em direito trabalhista, previdenciário e civil. Ana Enes, OABRS 54040 e Valdemir Tita Jobim, OABRS 54035. Telefone e WhatsApp é o 559-9973-9576. Valmir Peças e acessórios para caminhões e veículos pesados na Avenida Francisco Chagas, 1175, em São Gabriel, no Rio Grande do Sul. Telefone é o 55-3232-0859. Márcia Brigadeiros Gourmet. Faça a sua encomenda pelo telefone WhatsApp 559-9669-8713. Informando, lembrando mais uma vez que a agenda da Márcia está aberta só a partir de janeiro de 2024. Rossano Farias, sempre ao lado do povo. Vereador Marlon Maciel, fé no trabalho, fé no futuro. Vereadora Malu Bragança, coragem, amor, esperança. Mercado do Nelson, na Rua Ceará, no bairro Independência 774. E também o Mercado da Lídia, no bairro Elbio Vargas, na Rua Santa Helena, número 64. Telefone e WhatsApp para contato é o 559-9918-2326. Produtos da terra, de São Gabriel, da nossa região, preço justo e atendimento exclusivo. Mercado do Nelson, na Rua Ceará, no bairro Independência, número 774, e o Mercado da Lide, no bairro Elbio Vargas, na Rua Santa Helena, número 64. Ari da Costa, estética facial e corporal, desde 2003 atuando na área da beleza. Agende seu horário no WhatsApp 559-9926-5749. Ari da Costa, estética facial e corporal. Deputado estadual Edvilson Brum, deseja um Natal repleto de alegrias e um 2024 cheio de realizações.
E por fim, nossa grande parceira, a ela que nos conecta contigo, eu estou falando de New Life Fibra. Corre lá, dá uma conferida, tá rolando aí na Black Fibra, conexão de internet a 500 mega, um preço super acessível. É a conexão que a gente utiliza aqui no estúdio, ping baixinho, taxa de upload, download super bacana, realmente entrega o que promete. E se por algum motivo tem alguma pendência, alguma situação, sim, aproveita que até o final do ano a New Life está fazendo aí uma campanha para regularização, colocar tudo em ordem, tudo em dia. Basta fazer o contato através do WhatsApp da New Life Fibra ou então acessar as redes sociais da New Life Fibra, tanto no Facebook quanto no Instagram, e pegar o contato lá para que haja uma conversa. Tem algumas situações aí que a empresa está trabalhando para facilitar a regularização das possíveis pendências que possam ter. Vale a pena conferir. Verá, como eu te disse, pode parecer romantizado, mas para mim é um resgate da minha ancestralidade. Eu que sou neto de indígena, então assim, para mim uma enorme satisfação, uma honra muito grande te receber aqui, né? Quando nós idealizamos o projeto a nossa Vozcast, ele foi pensado justamente para isso, para dar voz às pessoas, para que elas pudessem conversar, dialogar, né? Contar a sua história, defender a sua causa, né? Então, assim, eu espero que a gente tenha cumprido a missão e saiba que toda vez que precisar, pode contar conosco. A gente está aqui para ajudar. É parte nossa olhar para as pessoas com humanidade. Eu acho que é o mais importante. E a gente conta histórias para incentivar as pessoas, para motivar as pessoas a continuar acreditando e lutando. Esse é a nossa grande missão. Então, assim, mais uma vez eu registro a minha alegria, a minha felicidade em te receber aqui e espero ter conseguido, de alguma forma, ter contribuído para a causa. Tá? E no mais uma vez eu repito, sempre que precisar estamos à disposição. E eu te passo a palavra para que tu possa deixar a tua mensagem final também. Em nome da comunidade, eu agradeço imensamente, né, por essa conversa, né, por esse espaço. É importante a gente dar visibilidade, né, porque a questão indígena ela é muito invisibilizada, né, em espaços desse tipo, né. E sempre que se debate, se fala, não dessa forma natural, né. E então fico muito feliz, né, de a gente ter essa oportunidade, né, de a gente saber que a gente pode também contar, que a gente pode também divulgar coisas que a gente esteja fazendo, né, nesse processo todo. E fico feliz também, né, de saber que no Brasil eu acredito que todo mundo tem sangue indígena, né, como no meio de movimento indígena a gente fala, né. Se não tiver sangue na veia, ou tem sangue na mão, né? Uma coisa ou outra tem. Então, e a questão da romantização que eu comentei anteriormente, né? É que isso não é ruim, na verdade. Isso não é ruim. Só que eu gosto de lembrar alguns pontos que eu acho, às vezes, engraçados, né? A gente é espiritual, né? Mas não a ponto de, como muita gente nos olha assim. Uma vez eu falei para uma pessoa, disse, olha, a gente é espiritual, eu sou muito espiritual, pratico todos os dias isso, mas não chego a falar com formiga. Né? É um pouco nesse sentido de exagero mesmo, né? Porque muita gente fala, né, vocês rezam, eu não rezo, eu pratico, né? Só porque indígena é espiritual, a gente não fica aqui meditando assim, a gente não fica. Ou despertar, ou brincar, fazer piada. Tudo aquilo é um processo natural espiritual. Porque a espiritualidade ela faz parte do movimento corporal. Seja ela triste, feliz, ou, né, ela é uma coisa natural. Então, é um pouco nesse sentido, mas é importante, né, que eu fale isso também, né? Porque nós temos o nosso lado espiritual, mas também temos o nosso corpo é humano, né? A gente é ser humano, né? A gente, como fala, né? Só porque indígena é espiritual, a gente não é paz e amor,
Nós também brigamos, nós também discutimos, nós também temos os nossos desentendimentos, mas sempre o que prevalece dentro de nós é a bondade, é amor, é o carinho, é paciência, né? Então isso sempre nos domina, né? Mas temos o nosso lado também, às vezes, um pouco furiosa, mas isso é do ser humano. Então, um pouco nesse sentido, assim, que eu me referi, né? Mas gostaria de agradecer mais uma vez, né, a todos que acompanham a nossa conversa aqui, né? E mais uma vez, dizer que para nós sempre será uma alegria imensa, né, receber pessoas na aldeia que possa visitar, que inclusive quem quiser contribuir com, né, ajudando com alimento, a comunidade necessita também isso, né? Temos hoje 17 a 20 crianças na aldeia, temos desde bebês de colo, né, recém-nascido até idosas, né? Então a gente conta com o apoio, né? Mas também conta principalmente com a compreensão da população aqui, né? Em relação à nossa presença ali, que a gente não seja visto, né, como um incômodo, mas que a gente possa ser vista como um povo que faz parte da história da região. Então a gente está ali de braços abertos, a nossa aldeia também está aberta para visitação, quem quiser ir lá, conversar, tomar um chimarrão. Não faz igual eu, né? Compartilha, né? Compartilha, né? E é isso, assim, né? Que a gente possa conversar, que a gente possa se conhecer, né? Que a população possa conhecer a comunidade ali, assim como a gente está conhecendo também. A gente não é convidado, mas a gente está conhecendo a cidade. Faz a troca, né? Então ali não tem luxo, mas eu garanto que ali não falta nem um pouquinho de amor para as pessoas que vão lá. Perfeito. Verá, muito obrigado mais uma vez. Só para registrar o sorteio dos nossos brindes, que eu não mencionei hoje, a gente faz amanhã em caráter especial. A conversa hoje exigiu da gente um pouquinho mais de atenção, mas amanhã a gente faz o sorteio, mais uma oportunidade para ti que queira participar. É muito simples. Basta compartilhar o nosso episódio de hoje com a hashtag A Nossa Vozcast. Comenta aí também, hashtag A Nossa Vozcast, que a gente consegue te achar, né, através da hashtag. Cadastra o teu nome. Amanhã a gente faz esse sorteio em caráter especial, porque hoje a conversa foi muito legal, muito bacana, e eu queria dar liberdade ao nosso convidado para poder se manifestar, se apresentar. Então, assim, mas amanhã o sorteio sai sem mais delongas. Vamos sortear essa baita cesta aqui da Gênesis, com todo o portfólio, e também os brincos, colares e pulseiras da Gratitudine, da minha prima Luana. Tem o WhatsApp aí, Carol? Me ajuda o WhatsApp da Luana? Fala um pouquinho. Aqui, ó. Só para não perder aqui, ó. Gratitudine. Aqui, ó. Gratitudine. O telefone para contato da Gratitudine é da minha prima Luana Jobim, é o 559-9705-9842. Para falar com ela, tá? E amanhã a gente vai fazer o sorteio. Mais uma vez, lembrando, as regras são bem simples. Compartilha o nosso episódio de hoje com a hashtag A Nossa Vozcast. Comenta aqui também, hashtag A Nossa Vozcast, que você já vai estar participando. E amanhã a gente faz o sorteio de forma especial e excepcional. No mais, muito obrigado. Boa noite para todos aí.